Olá, pessoal! Essa é a nossa aula de revisão sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Vamos lá. Números quânticos são usados para identificar cada elétron, ou seja, localizar cada elétron na eletrosfera do átomo. Se dividem em 4 números quânticos: principal, secundário, magnético e o spin. E a distribuição eletrônica? Ela é o quê? É a forma como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo, em camadas ou níveis de energia. Vocês lembram que o modelo atômico de Bohr, ele descreve o átomo como tendo camadas ou níveis de energia, né? Em que cada elétron vai ficar em determinado nível de energia quando ele absorve, né, ou perde energia. Então, para localizar onde cada elétron está, ver a forma em que esse elétron está distribuído, a gente tem a distribuição eletrônica. Esse aqui é um exemplo básico de como, através da distribuição eletrônica, a gente pode encontrar os números quânticos. Vamos lá. A gente quer indicar, né, os 4 números quânticos para o elétron mais energético do cobre, que tem número atômico 29. Então, primeiro a gente tem que realizar a distribuição eletrônica desse elemento. A gente lembra lá, faz o diagrama, né, de Linus-Pauling, coloca lá as camadas de K a Q e vai, a partir do número atômico do elemento, no caso do cobre, que é o 29, a gente vai contando, né? Lembrando que as setas vão da extremidade até a ponta, até a gente quantificar a quantidade de elétrons que a gente precisa. No caso do elemento cobre, são 29. E a sua distribuição eletrônica é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D9, como apresenta o diagrama a seguir, né? Que tá mostrando aí na tela para vocês. A partir daí, a gente vai descobrir os números quânticos. Veja que o subnível mais energético é o último a ser preenchido, ou seja, é o 3D9. Aqui a gente já tem o número quântico principal, que é o 3. O 9 indica a quantidade de elétrons no subnível. A gente lembra lá que a gente tem o subnível S, P, D e F, né? No caso do subnível D, esse elemento específico tem o seu subnível mais energético no D, e ele apresenta 9 elétrons nesse subnível. E o D indica o número quântico secundário. Então, a partir dessa distribuição eletrônica, a gente já tem o número quântico principal, que é o 3, e o número quântico secundário, que é o D. O nível é o M, ou seja, o número principal é 3. Pelo nível ou camada, a gente já tem que o número principal é N igual a 3. O subnível é o D. Então, pelo subnível, a gente identifica que o número quântico secundário é o 2. E visto que são 9 elétrons e queremos saber o 9º elétron, que foi o último a ser preenchido e que é o mais energético, vamos realizar a distribuição deles nos orbitais. A gente vai fazer aquela distribuição nos orbitais que a professora explicou nas aulas passadas. Para descobrir o número quântico magnético e o spin, a gente já tem o número quântico principal e o secundário. Agora a gente vai descobrir o número quântico magnético e o spin através dessa distribuição nos orbitais.
Aí, então, a gente vai fazer a distribuição nos orbitais. A gente sabe que são 9 elétrons que a gente precisa distribuir. Então, a gente vai contando as setas para cima até o último. E se não atingir o número de elétrons, a gente vai voltando com as setas para baixo, até atingir o número de elétrons, que é 9. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A última seta que a gente preencheu, que é o elétron mais energético, ficou no mais 1, né? No orbital mais 1. Então, o valor do seu número quântico magnético é m igual a mais 1. Então, a gente já tem o número quântico magnético. E visto que a seta está para baixo, quando a gente indica quando a gente vê que o último a ser preenchido ficou com a seta para baixo, pela convenção, a gente adota que o seu número quântico spin é mais 1/2. Então, pelo esse exemplo, eu fiz a distribuição eletrônica do elemento cobre e a partir da distribuição eletrônica desse elemento, eu encontrei o seu número quântico principal, secundário, o magnético e o spin.